Vou gravar um vídeo rapidinho aqui que vai ficar como resposta a vários comentários que está no meu... vários comentários, as perguntas feitas nos comentários. Jesus lá em Mateus 23, do 1 ao 3, fala para nós observarmos teologicamente, em matéria de doutrina, o que é ensinado pelos fariseus. Apesar de toda a bronca de Jesus Cristo com os fariseus, ele não tinha essa bronca do aspecto teológico. E os saduceus se achavam melhores do que os fariseus, porque eles diziam que faziam o bem sem esperar recompensa na vida futura. Até porque eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em vida futura, não acreditavam em alma, não acreditavam em anjos, não acreditavam em nada disso. E eles eram quase que ateus, né? Acreditavam lá em Deus, mas não acreditavam na imortalidade da alma. Eles dispensaram a tradição oral e dispensaram a grande parte dos livros da Tanakh, só ficaram com a Torá, os 5 primeiros livros lá, e por eles terem esse caráter puritano de interpretação, nada de tradição oral e nada de outros livros, só os livros da lei, eles acabaram jogando fora o que realmente importava, que era a imortalidade da alma. Deus nos fez para vivermos um tempo presente apenas, mas nos fez para o século futuro, chamado século futuro, lá por Jesus Cristo. E por Paulo também, acho que ele chega a falar uma vez só sobre século futuro. Também tinha a seita dos essênios, que eles agiam com desprendimento com relação aos bens terrenos, colocavam tudo em comum. Acho que Paulo também era partidário ali dos essênios, até porque as comunidades costumavam colocar tudo em comum. E também tinha os zelotas, que é mais usado como um exemplo contrário ali do que como um exemplo positivo. Mas também é para ter zelo como os zelotas, mas não imitar o caráter revolucionário deles. Então, essa é a doutrina cristã, essa é a doutrina de Jesus Cristo, sem ser um revolucionário como os zelotas eram. Se fosse para Jesus Cristo ser um revolucionário, ele seria simplesmente um zelota. Ele não era zelota, ele era rabino, ele era um rabino de matiz farisaica, inclusive. No entanto, ele atacava os fariseus, porque nas práticas temporais, nas práticas seculares, nos costumes imanentes e não transcendentes, eles cometiam vários erros. Então é isso. Jesus Cristo mandou nós observarmos o que ensinava os fariseus? Sim. Mateus 23, do 1 ao 3 e só. Mas por que Jesus Cristo falava tanto mal dos fariseus? Porque eles pregavam de forma correta, conheciam a lei, e os fariseus não estavam de brincadeira. Os fariseus eles não eram palhaço no circo, eles estavam levando a sério o que eles estavam fazendo. No entanto, eles não cumpriam o que pregavam, né? E simplesmente por observar as leis, por observar os mitzvah, eles se sentiam credores de Deus, como se Deus tivesse a obrigação de atendê-los e de dar-lhes a participação na pátria futura. Mas não é os mitzvah que vai concluir o mistério da salvação. E Jesus Cristo fala isso muito abertamente. Mas os próprios mitzvah, em vez de ser uma forma de o homem, o judeu ou o cristão, ser credor de Deus, ele é devedor de Deus, porque foi a partir dos mitzvah que os judeus passaram a ser um povo escolhido, um povo à parte, um povo separado, e no cumprimento das mitzvah que eles desenvolveram todo aquele, além daquele aspecto estético, daquele senso estético com relação às coisas e com relação às atitudes. Eu costumo dizer que a revelação divina começou com um senso estético, a beleza ali no centro
da árvore da vida na Cabala. Aquele ali é o ponto inicial da revelação. É um senso estético que depois Deus foi desenvolvendo de um aspecto para um aspecto moral e depois doutrinário, que demorou milênios ali para tomar algum corpo doutrinário. Mas é isso. Jesus Cristo mandou nós observarmos o que os fariseus pregam, e a chave de compreensão de todo o Novo Testamento é entender o que os fariseus pregavam naquela época. Então, não existia uma doutrina à parte dos zelotas e dos essênios. Os próprios essênios eram essênios, judeus essênios. Os zelotas também, eles eram meio que fariseus, mas zelotas ali. E tinham alguns ali também do partido de Herodes, tinha outros grupos ali. No entanto, esses quatro aí, e também toda a tradição rabínica, que nós temos que pegar também como base para a interpretação das Sagradas Escrituras, é o necessário ali para que a gente tenha um entendimento mais correto. Na verdade, a gente deveria iniciar o estudo das Escrituras estudando esses livros, estudando essas verdades, estudando essas questões. Porque daí, quando a gente recebe o anúncio do Evangelho, a gente recebe o anúncio do Evangelho meio que com os ouvidos familiarizados com aquelas terminologias e familiarizados também com a revelação, o estado da revelação na época lá de Cristo. Então, ao contrário do que estão dizendo nos meus comentários, me acusando, sim, Jesus Cristo mandou a gente observar doutrinariamente o que prega os fariseus. Está lá em Mateus 23, do 1 ao 3.